Pessoal, bom dia. Aqui é o professor Gidalt. Eu quero conversar com vocês sobre algo que tem me incomodado bastante. Eu tenho aqui um número que é estarrecedor. São 1.473 pessoas que deixaram suas famílias. Nós temos um total de 34.021 pessoas que faleceram por causa do coronavírus e a pergunta é se isso poderia ter sido diferente no Brasil. Olha, não precisa ser sábio, matemático, ou das pessoas mais inteligentes do mundo para nós percebermos que poderia ter sido diferente, sim. Poderia, sim. Poderia ter sido diferente se nós tivéssemos investimentos em saúde pública há mais tempo. Se a saúde pública no Brasil fosse realmente valorizada pelos nossos governantes, se não tivessem congelado, estabelecido um teto para investimentos em saúde no nosso país. É uma coisa estarrecedora o que estão fazendo com o nosso Brasil. Mas nós temos agora a oportunidade de mudar a situação e vários estados estão tomando suas providências, fazendo investimentos pesados para preparar hospitais de campanha e toda uma infraestrutura, comprando insumos, materiais de proteção individual, de EPI, mas mesmo assim não tem como mudar uma situação caótica no cotidiano, já é caótica no normal, na normalidade. E aí você vem uma pandemia, é muito difícil você reverter esse quadro. Então muitos estados estão entrando em colapso. Ontem eu fiquei sabendo de um estado de Rondônia, Porto Velho especificamente, onde eu já morei há alguns anos, amigos que se precisarem agora, nesse momento de uma UTI, não vão ter e vão morrer. Não vão ter UTI, simplesmente vão morrer. Não tem respirador suficiente. Pessoas morrendo na UPA. Essa é a realidade. E não só de lá, de vários locais. Vários locais. E o pior é que no meio desse processo todo ainda sabemos de pessoas que começaram a desviar a verba pública que era para investir. Aí você tem compras superfaturadas e pessoas agindo com oportunismo, sem nenhum escrúpulo. Agindo com oportunismo para poder lucrar. Sabe, tira ali, faz a venda, tenha o seu lucro básico ali, normal, mas aí você tem indícios de superfaturamento. O dinheiro que foi investido pelo governo federal foi até mesmo 30 de abril, era 23%, então não tínhamos todo o investimento que poderia ser feito, não está sendo feito. E mesmo dessa pouca verba, considerando o montante que foi investido, ainda tivemos desvios nos estados. Então, essa pandemia está revelando o que há de pior em muitas pessoas, não o que há de melhor. Existem muitos grupos que têm se sensibilizado, empresários, inclusive, têm se sensibilizado, muitas igrejas, comunidades, exemplos interessantíssimos nas favelas do Rio de Janeiro, de associações dessas favelas que estão se mobilizando e em outros locais também. Mas o que eu vejo é que o que há de pior em muitas pessoas está se revelando nessa pandemia. Muitos têm se preocupado somente com o aspecto econômico. Ora, então como não se preocupar? Porque a pandemia veio revelar a nossa pobreza, esfregar na nossa cara como o nosso país é injusto, como a distribuição de renda é mal feita no nosso país. Nós temos milhões e milhões de pessoas no nosso Brasil que elas vivem de subemprego, precisam trabalhar hoje para comer amanhã. Pessoas que estão fora do mercado formal, não têm carteira assinada, não têm o devido amparo, não têm direitos. E essas pessoas precisam, como que nós vamos proteger, proteger pessoas que precisam trabalhar hoje para comer amanhã? Somente com investimento. Somente com esse investimento de R$600 que foi aprovado, a revelia do governo, do executivo, porque foi a Câmara que aprovou, queriam dar R$200. E mesmo nesses R$600, tanta morosidade para se pagar, tanta morosidade. E quando paga, tantos que não precisavam receberam. Pessoas que não precisavam foram lá, se inscreveram. Então nós temos um problema sério de falta de ética, de falta de compromisso com o coletivo, tanto na população quanto nos representantes que nós temos lá no governo federal. Muitos deles, não posso dizer que são todos, mas a tônica
diante dessa pandemia, todos sabem, ela foi colocada como uma gripezinha, ela foi tratada como uma gripezinha. Eu nunca vi uma gripezinha matar em apenas alguns meses mais de 30 mil cidadãos brasileiros. E aí a resposta que nós temos para isso é: e daí? E daí? Eu quero olhar para toda essa situação e tentando entender isso, e eu só me lembro de um texto lá de Mateus capítulo 25, no versículo 31, quando começa a dizer assim que o Filho do Homem um dia voltará e ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. E ele vai julgar essas pessoas. E qual é o critério que ele utiliza? Ele utiliza um critério muito interessante na hora de julgar. Ele diz assim: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Só que aí ele continua dizendo para aqueles que estavam à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Os mais pequeninos, o critério é se nós temos uma demonstração de amor como resultado da experiência com Deus, se essa experiência reflete, se essa experiência de fé em Deus, ela reflete na nossa vida como acolhimento do mais pequenino, daquele que não tem como devolver, aquele que não tem como devolver um empréstimo. Não dá nem para fazer empréstimo para a pessoa, ela não vai ter como devolver esse empréstimo. Tem que dar, tem que realmente ajudar essas pessoas. Quando foi que nós fizemos isso? E aí você me pergunta: mas o que tem a ver isso aí, Gisdalt, com questão de políticas públicas? É porque as pessoas querem separar a vida privada da vida pública, a dimensão privada da dimensão pública. A dimensão pública não acontece sozinha, são pessoas que tomam decisões, e a canetada dessas pessoas, quando elas assinam os documentos, quando elas assinam para milhões de pessoas. O efeito é um efeito em cascata que atinge milhões de pessoas. E aí a minha pergunta é: como que as pessoas que não agiram de modo digno agora, na nossa geração, nesse ano de 2020, governantes, tanto da esfera federal quanto estadual, que não agiram acolhendo esses pequeninos, aqueles que estão em vulnerabilidade por causa do coronavírus, aqueles que não tomaram uma atitude realmente com proatividade para combater esse vírus, como política pública mesmo, comprometida, e não ficaram chamando isso de gripezinha, tentando camuflar os dados, ou então, se não podia camuflar os dados, mas dizendo que esses dados são duvidosos, brincando com a vida das pessoas, e nós já temos mais de 30 mil mortos. Olha, eu não sei como você consegue, se você se diz cristão, como você consegue continuar apoiando um governo que trata o vulnerável, o pequenino, dessa maneira. O que está sendo aplicado no nosso país hoje é um tipo de darwinismo social. E da pior espécie. Um tipo de darwinismo social da pior espécie. Os mais fortes prevalecerão. Ou os que melhor se adaptarem. No nosso contexto, a capacidade de se adaptar tem a ver com dinheiro no bolso, tem a ver com quem tem um emprego melhor, tem a ver com quem tem condições de pegar um avião lá da sua cidade e ir para os hospitais mais
caros do Brasil e garantir a sua UTI e o seu respirador. Pobre não consegue fazer isso. População miserável do Brasil não consegue fazer isso. Vamos refletir sobre isso. Eu fico feliz porque nós somos mais de 70% de brasileiros que estão começando a enxergar isso. E eu peço a você, que se você ainda não enxergou, tire as escamas dos teus olhos. Tira as escamas dos teus olhos. Deixa o texto bíblico falar contigo e não seja guiado por fake news, guiado por pessoas que dizem o nome de Jesus, mas não fazem o que Jesus faria. Não adianta dizer que Deus está acima de tudo, mas se essa palavra não reflete em ações que as Escrituras mandam a gente ter com os mais pobres, com aqueles que são vulneráveis. Misericórdia quero e não sacrifício, diriam os profetas. Nós precisamos reagir a isso com paz, reagir a isso com sabedoria, mas com firmeza. Um abraço.